Nesse vídeo eu vou abordar uns problemas que eu encontrei com o Prism Live Studio. E é um pouquinho chatinho, hein? Mas é questão de se acostumar e ter um papelzinho com cola aí para poder se lembrar de tudo. Vamos então ver qual é o problema. Eu queria começar o vídeo não com o que está sendo mostrado aí, que é o gatinho ali, o Garfield, devidamente confortável, e eu numa janela mal cortada, porque eu estou numa visualização ruim aqui à noite, etc. Mas é só para mostrar que tem uma carinha falando. Mas eu queria começar essa apresentação mostrando a tela de fundo do Windows, sem nenhuma janela. Então eu vou ativar a captura de tela para que você possa ver a tela do Windows. O atalho que eu tive que criar, vou explicar depois, é complicado. É Ctrl, Alt, Shift e número 3. Aí agora você deve estar vendo a tela, vamos dizer assim, padrão do Windows. E vou mostrar uma outra janela, que aí seria como se eu estivesse dando continuidade ao bate-papo, ao tutorial, coisa assim. Deixa eu ver aqui que esse mouse sempre desaparece, que seria o MuseScore. Então, eu estou mostrando aí a tela do MuseScore, a janela do MuseScore, mas capturando como tela e não como janela. Agora eu vou fechar a captura de tela e eu tenho captura de janela ativado já. E aí o que vai acontecer é que você vai sumir a captura de tela do MuseScore, mas vai continuar porque tem a captura de janela. Mas como elas estão com posições pouquinho diferentes, o que foi bom, eu não ajustei as posições em termos do quadro, né, geral. Então você vai ver que a tela vai se mover um pouquinho de posição. Então vamos lá. Ctrl, Alt, Shift 4. Agora você deve estar vendo somente a janela do MuseScore devido à forma como foi executado. Bom, aí agora vamos ver um grande problema. O grande problema é o seguinte. Primeiro, quando você configurar para fazer esse tipo de apresentação, você tem que estudar a posição em que as diversas janelas e telas vão ficar, em termos de ordenação, mais à frente, mais atrás, mais abaixo, no topo, no fundo, senão você não vai conseguir fazer vamos dizer assim, uma sequência correta, entendeu? Você vai pedir para ativar alguma coisa e não vai ativar porque ela foi ativada, vai estar por trás, né? Então isso já é um pequeno trabalho. O segundo grande problema que você vai ter são nas teclas de atalho. Isso me deu um aborrecimento tremendo. Porque alguns aplicativos usam teclas de atalho. E quais são o padrão de uso de tecla de atalho? É Ctrl alguma coisa, ou Ctrl Shift alguma coisa, ou Shift alguma coisa. Bom, aí o negócio enrolou. Porque eu penso, por exemplo, que vou criar uma ação de fechar a captura de tela e o que acontece é que eu mexi na partitura do MuseScore. Porque eu tinha definido como Ctrl Numlock número 1, que seria o teclado numérico, que eu pensei que ninguém usasse, mas o MuseScore usa. Então, qual foi a solução que eu achei, que eu não sei se é uma solução definitiva, porque
Eu imagino que ninguém tenha sido tão paranoico de criar uma situação dessa. Seria todos os atalhos que eu for criar aqui para o MuseScore, para o Prism Live Studio, seria Ctrl, Alt, Shift, ou se você quiser Ctrl, Shift, Alt, para facilitar os dedos, e mais alguma coisa. Pode ser que alguém tenha criado um aplicativo qualquer aí, Word, ou seja lá o que for, Excel, ou um programa de edição de vídeo, etc., que tem esse Ctrl, Alt, Shift, alguma coisa. Mas isso aí eu vou ter que esperar para ver se eu esbarro com o problema. Senão eu teria que inventar outra coisa maior aí, entendeu? Para ver se eu consigo ter teclas de atalhos, mas teclas de atalhos que não fossem repetidos de outros programas. Bom, agora também entra um outro pequeno, grande problema, que seria o seguinte: quando você faz essas programações de atalho, vamos ver se eu consigo mostrar isso lá no Prism. Eu vou para a tela do Prism, vai ficar aquele visão infinito. Mouse, não tem boa visão, porcaria. Esse mouse sempre desaparece para mim, eu não enxergo. Onde é que você está, mouse? Aqui. Vamos ativar aqui o Prism. Tá, agora eu estou na tela do Prism, mas você ainda está vendo a janela do MuseScore. Então eu vou agora fazer a captura, ativar a captura de tela, para você ver a tela do Prism, né? Seria Ctrl Alt Shift 3. Pronto. Agora você está vendo a tela do Prism. Veja que eu estou trabalhando com a cena, aqui a cena. Deixa eu dar o zoom aqui para de repente vocês perceberem melhor. Essa cena aqui. Essa cena eu dei o nome de Vaio, que é o nome do computador, câmera. Ou seja, eu estou usando a USB do computador, a câmera do computador. Mas eu tenho outras telas. Quando você faz a configuração de atalho, configurações, vai esperar abrir a tela de atalho, demora um pouquinho, de atalho não, de configuração, né? E entra aqui, teclas de atalho. Aí a coisa fica meio preocupante, porque veja só, se você for descendo, tem aqui as configurações gerais, que vai ter inclusive iniciar gravação, Ctrl Alt Shift S, R, parar S, vai para aí fora, mas sempre esse detalhe, Ctrl Alt Shift. Se não eu quero parar a gravação e eu mando fechar um programa, sei lá, é uma doideira. Aqui na parte que você vai descendo, janela, eu tenho aqui smartphone, é uma cena que eu dei o nome de smartphone. Aqui eu tenho tela, que é o nome de uma cena, eu dei o nome nela de tela. E aqui está a Vaio câmera, que é a cena que está ativada agora. Então, conclusão, a coisa se complica porque eu aqui coloquei Ctrl Alt Shift 1, Ctrl Alt Shift 2 para fechar a captura de tela quando eu estivesse na cena tela. Mas quando eu estou usando a cena Vaio câmera, eu teria que colocar Ctrl Alt Shift 3 e fechar Ctrl Alt Shift 4. Quer dizer, para cada cena você tem atalhos com configurações diferentes. O que é uma coisa interessante, mas porque você pode ter várias cenas,
mas vai ficar um pouco complicado, entendeu? Porque você vai ter que ter um lembrete num papel ou num bloco de notas, até mesmo no computador, dizendo que o perfil, entendeu? Isso aqui é uma coisa importante. Essas configurações todas aqui, elas vão ser armazenadas. Deixa eu dar aqui o cancelar. Elas vão ser armazenadas aqui na parte de perfil. Como eu estou gravando, ele não deixa eu mexer em perfil, tá? Mas estaria aqui com o nome, no caso, isso aqui, o nome do perfil que eu tenho é smartphone. Eu estou usando esse perfil. Mas se eu for para outro perfil, essas teclas de atalho não estarão lá, entendeu? Eu teria que editar lá nesse perfil para ser gravado lá. E a mesma coisa vai acontecer que eu posso estar no perfil, por exemplo, que eu estou agora, que chama-se smartphone, mas vim assim aqui na coleção de cenas, gerenciar cenas, eu estou usando a cena chamada também smartphone. Mas eu posso usar ensaio teclado, eu posso usar teste 2, teste mobile, testes em geral, entendeu? E aí o que vai acontecer? Os atalhos que estão gravados para essa smartphone não vão estar gravados para cá, vai dar confusão isso aí. Então você tem que conferir quando mudar de cena, entendeu? Se houve coincidência do nome da cena, porque ele vai gravar no nome da cena, que dentro desse conjunto do smartphone, eu tenho lá o câmera, eu tenho tela, o que mais que eu tenho? Tá aqui, o câmera, tela e janela. E ainda a cena smartphone, quando eu ativo para o smartphone, a câmera do smartphone ficaria nessa janela. Aqui está a câmera do computador, né? Então, se você mudar de coleção de cena e não tiver esses nomes iguais, danou-se, aqueles atalhos não vão existir. Você está entendendo? Pode até acontecer de você estar no perfil smartphone, por exemplo, que eu estou trabalhando, escolhi a cena smartphone, que também é desse perfil, mas aí eu mudar para ensaio de teclado. E por um acaso esse ensaio de teclado tem as mesmas cenas do smartphone com o mesmo nome, aí a coisa não vai dar problema. Mas se eu for para teste 2, teste mobile, vai dar problema porque as cenas são diferentes. E aí você vai perder essas configurações, porque não vai ter esse conjunto de cenas aqui com, deixa eu dar o cancelar aqui, fechar, com, no caso, o conjunto de fontes, porque cada cena tem um conjunto de fontes. Nessa cena aqui o câmera, você tem webcam, você tem adesivo GPHY, né? Que é esse Garfield aqui, interessante, eu gosto desse gatinho, é o único gato que eu gosto, o resto eu não gosto muito não, o gato é muito traiçoeiro. Aqui tem captura de tela, entendeu? E captura de janela, que no caso ele botou captura de janela 2, porque eu tenho aqui em janela a fonte captura de janela, tá? Mas veja só, se eu colocar aqui captura de janela 2, atalho para ativar, desativar, coisa assim, tá? Quando eu vier para esse janela, lá não tem captura de janela 2 não. Lá vai ter captura de janela ou captura de janela 1. E o atalho daqui vai ser diferente desse atalho daqui, entendeu? Porque como você viu na configuração de atalhos, você, para cada cena, você tem que definir conjuntos de teclas para fazer a chamada de ação como atalho, tá? Agora, é complicado, porque, deixa eu fechar essa tela de cá,
Ctrl Shift Alt 4. Aí de repente vou ter que fazer Ctrl Alt Shift 4, 5, 7, 2, 1, 3, sei lá, entendeu? Dependendo da situação dos aplicativos que ficarem aqui de baixo, terem também esse tipo, né? Porque quando eu estou mostrando a janela, eu estou interagindo com essa janela, né? Essa foi a primeira grande dificuldade que eu encontrei. Eu estou agora explorando o Prism nas suas características de funcionamento. Quando você pede para ativar o smartphone, ele vai dar no teu celular a opção de você fazer conexão com VTuber, né, que são bonequinhos. Esses bonequinhos são muito interessantes, mas olha, eu vou te contar uma coisa, eu vou aproveitar e falar isso aqui. O que ele dá de facilidade com o smartphone é você pegar um boneco, quando você fala, entendeu? O smartphone captura a tua voz e faz com que o boneco abra e feche a boca. Então você pode dar uma animação nesse sentido. Você pode mudar a expressão facial, sorrir, chorar, se mostrar aborrecido, preocupado, etc. Fazer umas frescurinhas de soltar uns foguinhos, uns negócios de beijinhos e vai por aí afora. E escolher o avatar, né, que pode ser homem, pode ser mulher, etc. Mas fora isso você não consegue muita coisa, tá? Você consegue fazer modificação de movimentos, mas são modificação assim muito bobinha. Ele ficar pulando para cima e para baixo, mas você não vê a perna pulando, apenas a imagem que fica para lá, para cima e para baixo. Agora, o Prism, ele já fez uma fonte chamada VTube, né, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, já que eu acho que eu estou mostrando essa tela. Adicionar fonte. Está aqui, captura de Spout 2, que é uma espécie disso, né? Esse Spout 2 vai ser um bonequinho extremamente inteligente. Você faz ele andar, você faz ele gesticular com a mão, ele abrir e fechar a boca quando você fala, coçar a cabeça, se bobear, sentar em cadeira, etc. Eu vi só algumas demonstrações. Só que é um filminho de desenho animado. Então, se você gosta muito de fazer vídeo e desenho animado, aí se prepare com uma cadeira bem confortável, porque você vai levar horas. Porque para cada movimento é um frame num filme de desenho animado. Aí no final você tem um filme completo, tipo desenho animado, porque você criou quadro a quadro os movimentos que o boneco vai fazer. E aí você pode usar esse filme até numa live. Numa live você pode, a apresentação ao vivo, colocar esse boneco. Quer dizer, você cria lá, você falou alguma coisa na live, aí entra um boneco lá na área do vídeo, batendo palma e dizendo parabéns, gostei, é isso aí, é uma coisa assim, meia bobinha, entendeu? Mas que dá uma atividade interessante no vídeo, né? Mas isso você gravou e coloca lá como aplauso. O cara está dizendo que tá ruim. O cara está mandando beijinho. Não sei o que. Não sei o que lá. Entendeu? Você cria esses vários filminhos que você pode utilizar numa live. Mas é um trabalho de cão, porque você vai ter que fazer tipo quadro a quadro, e de repente vai ter que repetir, em vez de ser cada quadro com movimento, tem que conhecer um pouco de cinema aí, né? Você bota 2 quadros com mesma posição, 2 quadros com outra posição, isso para não ficar um filme com o boneco se mexendo muito rápido. Quer dizer, tem uma porção de coisas. Agora é o tal negócio.
Você pode mudar a vestimenta, você pode mudar o gesto, pode mudar a expressão dele e comportamento, e vai por aí afora, mudar plano de fundo. Mas é um trabalhinho, hein? Vai por mim que é um trabalhinho bem pesado. Se você pedir o Spot 2 como fonte, ele já vai te indicar, entendeu? Uma página de help, te explicando como fazer para você se conectar em 3 servidores que fazem esses filminhos gratuito, entendeu? Gerar esses filminhos, fazer o download desses filminhos, desses desenhos animados, para você utilizar na sua gravação ou você utilizar numa live. Mas prepara-te porque não vai ser fácil não, é muito trabalhoso. Bom, se eu tiver alguma coisa mais importante aqui para falar sobre o Prism, eu vou e comento, que eu estou estudando agora esse aplicativo, as suas características, as suas limitações, as suas dificuldades, e o outro programa, que eu até pronunciava errado, era Vlogger, não, é Vlogger. É Video Proc Vlogger, segundo o próprio fabricante. E ele é poderosíssimo. Utilizar o Prism Live para capturar a imagem, fazer algumas apresentações de edição, etc., mas completar lá no nosso amigo Glover é algo assim assustador. O Vlogger, né? Vlogger não, Vlogger, né? Tem que aprender a falar agora, porque eu acostumei a falar Vlogger, mas é impressionante a capacidade de edição que ele tem. Eu já cheguei a fazer uma brincadeira, mas não posso publicar no YouTube, porque eu uso uma música do Paul Simon, que é a tal da Cecília, do começo, quando ele era jovem. E eu uso a música inteira, porque eu queria aprender justamente a sincronizar o movimento do vídeo com batida da música, com o ritmo da música, etc. Mas aí certamente que o YouTube vai criar caso, porque eu estou usando a música inteira, entendeu? Então, se não tiver permissão do Paul Simon de usar esse tipo de música, eu posso ter até a minha conta no YouTube cancelada por causa disso. Aí ficou fora do YouTube. Mas é isso aí. Por enquanto, é só. Deixa eu parar aqui a gravação, que é Ctrl Alt Shift S de stop.